Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Hoje, vamos mergulhar em Deuteronômio, capítulos 22 e 23. Pode parecer um texto antigo, com leis que soam estranhas para nós, mas vamos descobrir juntos a beleza e a sabedoria que eles carregam para a nossa vida hoje. O nosso objetivo é entender por que essas leis foram dadas a Israel e quais princípios eternos de Deus nós podemos aprender com elas. Preparado? Então, vamos lá. Moisés está prestes a encerrar sua jornada. Ele está diante da nova geração de israelitas, que não viveu a escravidão no Egito, nem a travessia do Mar Vermelho. Essa geração está acampada, prestes a entrar na Terra Prometida. Por isso, Moisés repete as leis de Deus. Ele não quer que o povo se esqueça de quem os resgatou e de como eles devem viver para honrar a aliança com o Senhor. Deuteronômio é um grande sermão de despedida, um manual para uma vida de santidade, justiça e amor em comunidade. Os capítulos 22 e 23 são um exemplo perfeito disso, trazendo leis que parecem aleatórias, mas que na verdade tecem uma rede de cuidado, respeito e responsabilidade no dia a dia do povo. Vamos começar pelo capítulo 22. Ele começa de uma forma muito prática. Se você encontrar o boi ou a ovelha do seu irmão perdido, o que você deve fazer? A lei é clara. Não ignore. Pegue o animal, cuide dele e devolva ao seu dono. Se você não souber de quem é, leve para sua casa até que o dono apareça. Isso nos ensina sobre responsabilidade comunitária e honestidade. Ninguém deveria lucrar com a perda do outro. O princípio aqui é o amor ao próximo na prática. Não se trata apenas de um animal, mas do sustento de uma família. Perder um boi poderia significar a ruína. Deus estava ensinando seu povo a se importar uns com os outros. Em seguida, o texto fala sobre roupas. Ele proíbe um homem de usar roupas de mulher e uma mulher de usar roupas de homem. No contexto da época, isso era muito importante para manter as distinções que Deus criou. As nações vizinhas, especialmente nos cultos pagãos, praticavam rituais onde homens e mulheres trocavam de papéis e de roupas, muitas vezes ligados à imoralidade. Deus queria que seu povo fosse diferente, santo e separado dessas práticas que desonravam a criação. O princípio aqui é honrar a identidade que Deus nos deu e nos afastar de tudo que lembre a idolatria e a confusão dos povos pagãos. Depois, temos uma lei que parece curiosa. Se encontrar um ninho de pássaro com filhotes ou ovos, e a mãe estiver junto, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode pegar os filhotes, mas deve deixar a mãe ir. Por quê? Para que você tenha uma vida longa e próspera. Essa lei ensina sobre o cuidado com a criação e a sustentabilidade. Deus não queria que o povo esgotasse os recursos naturais. Deixar a mãe livre garantia que ela poderia ter mais filhotes, preservando a espécie. É uma lição de misericórdia e de gestão responsável dos recursos que Deus nos dá. O princípio é que o domínio que Deus deu ao homem sobre a criação não é para destruição, mas para cuidado e administração. O capítulo 22 também traz leis sobre a construção de casas. Se você construir uma casa nova, precisa colocar um parapeito, uma mureta de proteção, no terraço. Naquela época, os terraços eram como uma sala de estar ao ar livre. As famílias passavam tempo ali, conversavam, descansavam. Sem um parapeito, uma criança, ou até um adulto, poderia cair e se ferir gravemente. Essa lei mostra a preocupação de Deus com a segurança e a vida. Ela ensina que somos responsáveis por evitar acidentes e proteger as pessoas. O princípio é o valor da vida humana e a nossa responsabilidade de cuidar da segurança do nosso próximo. Por fim, o capítulo 22 aborda com muita seriedade a pureza nos relacionamentos e no casamento. As leis sobre casamento, adultério e pureza sexual eram extremamente importantes para proteger a santidade da família, que é a base da sociedade. Deus estabeleceu o casamento como uma aliança sagrada, e qualquer violação dessa aliança trazia consequências
sérias. Essas leis não eram apenas para punir, mas para proteger a honra, a dignidade das pessoas e a estabilidade das famílias. O princípio fundamental é a santidade do casamento e a importância da fidelidade e da pureza nos relacionamentos, refletindo a fidelidade de Deus à sua aliança com seu povo. Agora, vamos para o capítulo 23. Ele começa falando sobre quem poderia ou não fazer parte da Assembleia do Senhor, ou seja, da comunidade de adoração de Israel. Pessoas com certas mutilações, ou nascidas de uniões proibidas, amonitas e moabitas, não poderiam entrar. Por que essa exclusão? Não era um preconceito gratuito. Tinha a ver com a pureza ritual e a memória histórica. Os amonitas e moabitas, por exemplo, foram hostis a Israel durante a jornada no deserto e contrataram Balaão para amaldiçoar o povo. Essa exclusão era um lembrete constante para Israel se manter separado de povos e práticas que poderiam corrompê-los espiritualmente. Era uma forma de proteger a santidade da comunidade. Mas é importante notar que essa exclusão não era para sempre. Para alguns grupos, como os edomitas descendentes de Esaú e os egípcios, a restrição era apenas até a terceira geração. Deus lembrava a Israel: não despreze o edomita, pois ele é seu irmão. Não despreze o egípcio, pois você foi estrangeiro na terra dele. Isso mostra a graça e a misericórdia de Deus. Mesmo com as restrições, havia um caminho para a inclusão. O princípio aqui é que, embora a santidade e a pureza da comunidade de Deus sejam vitais, a porta da graça nunca está completamente fechada. Isso aponta para a futura inclusão de todas as nações no povo de Deus, através de Jesus Cristo. O capítulo 23 continua com mais leis práticas sobre a pureza do acampamento. O acampamento de Israel era considerado santo porque Deus habitava no meio dele. Por isso a higiene era uma questão espiritual. A lei determinava que as necessidades fisiológicas deveriam ser feitas fora do acampamento, e um local específico deveria ser designado para isso. Cada soldado deveria ter uma pequena pá para cavar um buraco e cobrir seus dejetos. Isso pode parecer um detalhe, mas mostra o quanto Deus se importa com a ordem, a limpeza e a saúde. Um acampamento limpo evitava a propagação de doenças. O princípio é que a nossa santidade deve se refletir em todas as áreas da vida, até nas mais práticas. O Deus que é santo quer um povo santo. Isso inclui a limpeza do ambiente em que vivemos. O capítulo também trata de questões de justiça social. Havia uma lei protegendo escravos fugitivos que buscassem refúgio em Israel. Eles não deveriam ser devolvidos aos seus senhores, especialmente se viessem de outras nações. Eles deveriam ser livres para viver em qualquer cidade que escolhessem. Isso era radicalmente diferente das leis de outras nações, que tratavam os escravos como propriedade. Deus estava ensinando seu povo a ser um refúgio para os oprimidos. O princípio é a compaixão e a justiça para com os vulneráveis. Outras leis proibiam a cobrança de juros entre os israelitas e regulamentavam os votos feitos a Deus. Se alguém fizesse um voto, deveria cumpri-lo rapidamente. Isso ensina sobre a integridade e a seriedade do nosso compromisso com Deus. E finalmente, uma lei permitia que uma pessoa, ao passar pela vinha ou pela plantação de seu próximo, pudesse comer uvas ou espigas para saciar sua fome, mas sem levar nada em um cesto. Essa lei equilibrava o direito à propriedade com a necessidade humana, mostrando a generosidade que deveria existir na comunidade. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Não vivemos mais sob a lei de Moisés. Jesus cumpriu a lei perfeitamente e inaugurou uma nova aliança. Mas os princípios por trás dessas leis são eternos. Eles revelam o caráter de Deus e como Ele deseja que vivamos. A preocupação com o próximo, a honestidade, o cuidado com a criação, a responsabilidade pela segurança dos outros, a pureza nos relacionamentos, a busca pela santidade em todas as áreas da vida, a justiça para os oprimidos, a generosidade, tudo isso são princípios que continuam mais atuais do que nunca. Ao ler Deuteronômio 22 e 23, somos desafiados a pensar:
Como eu demonstro amor ao meu próximo na prática? Eu sou honesto nos meus negócios e relacionamentos? Eu cuido da criação de Deus? Eu me preocupo com a segurança e o bem-estar das pessoas ao meu redor? Eu valorizo a santidade do casamento e a pureza? Eu sou uma pessoa íntegra, que cumpre sua palavra. Eu sou generoso e compassivo com os necessitados. Essas leis mostram que a nossa fé não é apenas algo que acontece dentro da igreja, aos domingos. A verdadeira espiritualidade se manifesta no nosso dia a dia, nas pequenas e grandes decisões, na forma como tratamos as pessoas e o mundo que Deus criou. Deus se importa com a nossa vida por completo. Espero que este estudo tenha te ajudado a ver a riqueza desses textos. Que possamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver esses princípios eternos, refletindo o caráter de um Deus que é santo, justo e cheio de amor. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Te convido a ler novamente Deuteronômio 22 e 23, meditando sobre como esses ensinamentos podem transformar sua vida. Continue conosco nos próximos estudos para descobrirmos juntos mais tesouros da Palavra de Deus. Fique na paz.